para falar em público, não basta ser um falastrão. Isso é fundamental. Tá. As pessoas têm que ter consciência de como falar e o que falar. Olá. Estela, querida, tudo bom? Tudo bem? Como vai? Como vai? Tô curtindo muito aqui as lives no canal. Você tá linda, linda. Obrigada, Estela. E é um Você exemplo de superação. E um exemplo, assim, a sua imagem e as roupas que você coloca dá um up, e eu tenho certeza que muitas pessoas miram no seu exemplo, viu? Muito obrigada por nos brindar com esse exemplo e com essas lives também aí diárias. Estela. Muito legal. Obrigada, Estela. Você tá linda. Obrigada pelo filminho que você mandou pra mim. Obrigada mesmo. Imagina. Viu? Olha, pessoal, essa mulher aí, olha, 18 anos de jornalismo, pós-graduada pela Universidade de Londres. Ela já foi âncora, apresentadora, repórter, locutora. Então, olha, obrigada por participar do Papo com Palestrante. Obrigada mesmo, viu? Imagina, é uma grande honra. Falo que a gente aprende muito, né? Toda entrevista que eu dou, assim, eu aprendo cada dia mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho brevemente sobre a sua carreira primeiro. Sim, eu comecei, igual você falou, tem 18 anos. Eu comecei, eu sempre gostei de falar em público, eu sempre me destaquei nesse sentido, porque eu enfrentei assim, esse medo desde criança, na verdade. Eu tenho filminhos assim, no Dia dos Pais, eu pegando o microfone naquela câmera VHS e, pai, como é ter 3 filhos? E perguntando para meus avós como que é, meu avô, aliás, como que era ter uma família grande e tudo. Então, sempre foi algo que eu desejei. E eu tenho uma família de oradores, assim. Meu pai, ele gostava muito de falar em público, o meu tio também, então foram grandes exemplos que eu segui. Então, quando o meu pai percebeu que eu gostava de falar e de estar com as pessoas também, porque não é só isso, né? Quem trabalha com comunicação gosta de pessoas. Sim. A gente gosta de pessoas e gosta de se comunicar. E aí meu pai percebeu isso, ele falou, olha, Estela, nunca perca uma oportunidade, então, de falar em público. Agora, quando você estiver na escola, se a professora falar, quem quer ler? Aí você levanta o dedinho. Se tiver a oportunidade de apresentar na frente, vai lá. Porque só com o treino que a gente consegue e enfrentando o medo. Porque sempre existe aquele frio na barriga. A gente pode ter a experiência que for, que sempre existe. E aí eu acabei seguindo isso, fui para a área de comunicação. Minha primeira TV foi uma TV universitária. No segundo ano da faculdade eu já entrei. Eu entrei para assessoria de imprensa e fiz um teste para apresentar. Na primeira semana que eu estava lá para apresentar um programa e acabei na TV, E aí eu fui seguindo, virei repórter da TV Tem, da IPTV, logo depois virei apresentadora na Band, depois da Gazeta, e agora eu tô fazendo os boletins da TV de Portugal, além das palestras, cursos, nessa área de oratória também. Não, e você é muito boa nisso. Eu queria saber, já começaram as palestras e intermediações, já faz quanto tempo que você faz? Olha, desde quando eu comecei na Gazeta, eu fiquei 8 anos, eu comecei na Band, antes que eu fiquei 3 anos, acho que tem mais ou menos aí uns 10, 11 anos que eu já faço eventos, mestre de cerimônia, palestras. Eu também dei aula na universidade durante um período, que eu gosto muito também, uma área que eu acho muito interessante a gente passar o nosso conhecimento. Eu queria, assim, os temas que as pessoas pedem que você fale. Eu sei que agora você está focada em jornalismo internacional, mas assim, você fala de mulheres, você fala sobre oratória. Me fala um pouquinho sobre os temas que você fala. Eu gosto de falar sobre oratória, porque essa dinâmica também de televisão, de assessoria, de assessorar uma pessoa, dar uma entrevista, é um tema que eu gosto de falar também. E já falei um pouco sobre, é claro, o jornalismo diário,
né? O dia a dia da âncora. Pois como se escolhe os temas, como que é o dia a dia, como que você se tornou apresentadora, isso eu costumo falar. E além disso, eu sou relações públicas também, tenho pós-graduação em marketing. E eu comecei o mestrado, agora esse ano dei uma parada, porque eu fiquei correndo mesmo com palestras e com a empresa, News Media. Mas eu comecei a falar, já fiz algumas palestras na Casper Libero sobre comunicação também em tempos de crise. Que a gente já vivia uma crise, né? Uma crise econômica, uma crise política, antes da pandemia. Então, a gente já... Em março, por exemplo, eu dei uma palestra na Casper sobre isso. Foi bem interessante, junto com a Vanessa, que é da Coca-Cola, que também é da área de comunicação. Ela trabalha exatamente na área de crise. Foi bem legal esse painel. Sabe uma coisa? Você que está lá direto, você fala direto com o pessoal de Portugal, né? Sim. Sim. Você consegue saber qual é a visão que eles têm, nossa, dessa situação que a gente está agora, da pandemia? Então, a visão é um pouco exagerada. A gente percebe assim que às vezes quando eles me ligam, nossa, tá urgente, tá. Lógico, a gente sabe que o problema é grave. Só que a visão que eles têm, como o Brasil tem uma imagem, o que é mostrado lá fora é sempre negativo, e eu sempre falo muito isso lá para o pessoal da TVI, com o pessoal da produção. Eu sempre gosto de dar as notícias positivas do Brasil. No sentido de que o avanço nas nossas pesquisas em relação à vacina, o avanço da gente ter firmado esses acordos importantíssimos, então eu bato muito nessa tecla. Depois que eu fiz a pauta sobre Manaus, que eu convidei o prefeito para falar ao vivo, quando o governo federal mandou ajuda, e aí realmente teve uma diminuição significativa no número de casos, aí eu voltei a falar, fiz questão, olha, eu quero falar sobre isso, porque eu acho importante mostrar o Brasil também nos seus aspectos positivos. Sim. A gente sabe que é um país com diversos problemas, um país com problemas econômicos, um grande desafio na área da saúde, e nesse momento uma crise na área da saúde, mas é muito importante a gente mostrar que nós temos pessoas aqui que trabalham muito, temos pessoas, cientistas muito competentes, temos uma área desenvolvida na área da saúde, temos sim, e capacidade. No entanto, que a gente vai produzir essa vacina, a vacina de Oxford, num acordo que o governo federal fez. Sim. Então, eu acho muito importante a gente destacar, e eu firmo muito isso para eles, e vou demonstrando, porque eu falo muito que o Brasil é imenso. Então, a Covid-19, ela se manifesta de uma outra forma. Quem conhece a Europa, quem sabe, os países são muito pequenos. E ali você tem uma concentração, aglomeração de pessoas, né? Quem vive nas grandes capitais, então, as casas são pequenas, mora uma pessoa perto da outra. Então, ali a contaminação foi mais rápida. Aqui a gente tem quase o tamanho de um continente. Então, o que acontece? É muito difícil de todo o Brasil atingir o pico ali da pandemia no mesmo tempo. Então, a gente costuma falar que são epidemias diferentes em cada local. O próprio São Paulo, por exemplo, a gente teve a capital seguindo aí uma estabilidade, tivemos uma diminuição, e Campinas e região voltaram atrás e tiveram que fechar o comércio. Então, por causa dessa distância, a epidemia leva um tempo maior e é diferente do Sim. comportamento na Europa. Eu procuro frisar muito isso nos meus boletins. Me fala uma coisa, assim, claro que tem uma importância muito grande, você está falando sobre Portugal, mas assim, o jornalismo internacional, qual a importância que teve o jornalismo e tem o jornalismo internacional nessa pandemia? Olha, é muito importante. Eu costumo falar que a visão do correspondente, a visão da pessoa que está em loco, no local ali, para mostrar a notícia é muito importante. Porque normalmente, ainda mais hoje, com a tecnologia, as imagens chegam por meio das agências de notícias. E os jornalistas elaboram de acordo com o que está ali nas agências e colocam a notícia no ar. E muitas vezes o olhar
o olhar ali do jornalista não é colocado, a personalidade. Eu falo que é impossível você ter uma imparcialidade total também do jornalismo, mas é muito, muito importante ter um correspondente que possa passar a notícia de uma forma ali local, e realmente trazer os fatos e apurar com as fontes. É fundamental, porque é diferente você trazer uma notícia já empacotada das agências. Então, isso é importante. Me fala, olha, e essas fake news? Não. Olha, eu acho que isso daí deve estar sendo uma coisa muito ruim para vocês. Para vocês deve estar sendo terrível isso. Então, eu queria, assim, como que a gente pode esclarecer essas fake news no telejornalismo? Me ajuda. Olha, eu acho que nesse tempo de fake news, o jornalismo ganhou aí um papel ainda mais importante, porque e é importante a gente falar sobre isso e mostrar que quando a gente coloca uma notícia no ar, normalmente 3 ou 4 pessoas já trabalharam ali naquela notícia, né? Quando a gente está na redação, por exemplo, tem a reunião de pauta, chega uma ideia, então é muito importante a gente mostrar isso para as pessoas, entendeu? Olha, tem a reunião de pauta, a gente lança uma ideia, logo depois o editor vai lá, vai falar, olha, isso é legal? Não, a gente vai vamos abordar essa notícia. Depois tem o pauteiro que vai fazer aquela pauta, daí ele vai checar aquelas informações, o repórter com a sua visão vai ao local, e aí ele vai falar, não, isso existe ou isso não existe, a gente tem essas e essas fontes, e depois volta, um editor edita, a gente falando de jornalismo, eu estou falando de televisão, que é o que eu mais trabalhei, o editor edita e logo depois entra no ar, o apresentador também dá uma olhada e normalmente pode ser que até o diretor-geral de jornalismo olha aquela notícia. Então, várias pessoas já checaram antes de colocar. Normalmente, as fake news, elas têm uma característica própria. Você vê que normalmente não tem uma assinatura, ou a assinatura é falsa ali, e dá para perceber que aquela assinatura é falsa, ou são fatos que colocam como fatos presentes, mas pode até ter acontecido aquele fato, mas na realidade distorce o tempo do fato, e a gente tem que checar sempre fonte, ver se outras grandes agências de notícias deram aquele fato, é muito importante. Checar mesmo com o próprio lugar que deu a notícia, ligar, isso é muito importante para que realmente você não passa essa notícia para frente. Hoje todos nós produzimos notícias, né? Então é fundamental que as pessoas tenham essa consciência de, antes de passar para frente uma notícia, se perguntar, será que é verdade isso mesmo? Você foi a primeira jornalista, uma das primeiras jornalistas a informar lá na TV portuguesa que o Bolsonaro estava com Covid, não foi? Sim, a gente entrou 7h20 aqui do Brasil, 11h20 em Portugal. E nós informamos, na verdade não que ele estava com Covid, mas que ele tinha uma suspeita. Nós informamos ali e é muito interessante falar em Portugal, porque é diferente do jornalismo do Brasil. Então, quando eu falei que o Bolsonaro tinha essa suspeita, lá eles têm o âncora, e é chamado de pivô em Portugal, eles têm a liberdade total de fazer a pergunta que eles quiserem, eles não combinam pergunta. Normalmente aqui no Brasil, às vezes no ao vivo, a gente, claro que por exemplo, da Atena, existem alguns apresentadores que são totalmente inesperados também, mas existe ali uma certa, vamos combinar, a gente vai falar sobre isso. Lá não, você tem que estar com todas as informações, assim, super ali, sabe, com alguma coisa, porque na hora ela vai falar assim, mas quem deu essa notícia? Como que você sabe dessa notícia? E aí, por exemplo, eu tive que dar a informação de quem deu furo aqui no Brasil, que foi a CNN Brasil, porque o papel nosso é realmente falar a verdade. Então, quando a gente tem muito isso com os colegas, quando um jornalista dá um furo, a gente sempre realmente dá o crédito ali. Então, a CNN Brasil tinha dado essa notícia aqui no Brasil em primeira mão, e eu fico, aqui eu tá exatamente na bancada que eu trabalho, então eu já fico de olho, CNN, Globo News, todas as agências,
e ir no computador antes de entrar. Eu estou esperando 5 minutos antes, e foi exatamente os 5 minutos que eu estou esperando. Estela, daqui 5 minutos você vai entrar. Normalmente é 5, 10 minutos que eles me ligam. Aí eu assistindo, eu já tinha notícia, comecei a confirmar, liguei para... Deu tempo de ligar para alguns amigos ali e consegui dar a notícia. E aí já tinha a informação que ele estava tomando a hidroxicloroquina. E eu falei essa informação, mas foi de acordo com a CNN, que a CNN conversou com o Bolsonaro. E aí já tem aquela pergunta, mas o Bolsonaro está tomando um medicamento que é proibido pela Organização Mundial da Saúde? Eu falei, olha, está, porque ele acredita, e aí é uma escolha dele, né? Cada paciente aí tem a sua escolha. E foi interessante. Então, você está falando que é tudo ao vivo, tudo meio, às vezes, sem ter aquela coisa de... Combinar. E aí, como é que é o português? Você nunca teve problema, você entende tudo, eles também entendem você bem, tá tudo numa boa? Olha, sim, meu marido, o pai dele é português, eu tenho uma convivência aí há um tempo já com o português de Portugal. Eu morei em Londres também e ia muito para Portugal, então eu tenho essa naturalidade já com a língua. Mas eu falo, eu não vou conseguir colocar um sotaque português ou começar a falar palavras como eles falam. Eles têm gostado, têm elogiado. Eu acredito que eu não tenho dificuldade para ser entendida, não. E eu entendo muito bem o que falam, sim. Mas tem diferenças de linguagem, isso sem dúvida, né? E a gente tem que saber essas diferenças para também não cometer uma gafe no ar. Claro. É importante. Claro. E, Estela, qual é o seu maior talento? Olha, eu vou te falar, é falar mesmo em público, falar para as câmeras, é isso que eu amo. Ontem eu estava gravando um vídeo, eu saí, eu falei, gente, é isso que eu amo mesmo, porque eu fiquei em isolamento, gravando para TVI, com os ao vivos, fazendo live, mas tem um ambiente ali de produtora, de televisão, que é um ambiente diferente, que é o que eu sempre também estou acostumada. E eu eu falei, gente, isso realmente eu nasci para isso. Eu amo televisão, eu amo câmera, eu gosto de falar. Tem a desinibição também, né? Que eu acho que não é só falar, é a desinibição, é você se sentir, como eu posso dizer, confortável, falando para quem for. Você não acha que isso também é um talento seu? Sim, se você achou, eu agradeço. Que ótimo. Mas eu costumo falar nos meus cursos de oratória que também, para falar em público, não basta ser um falastrão. Isso é fundamental. Tá. As pessoas têm que ter consciência de como falar e o que falar. E eu costumo dizer também que o principal nisso é o bom senso. Por incrível que pareça, claro, conteúdo eu falo, planejamento é importante, tudo isso é importante. Mas o bom senso, ele te traz a simpatia com a audiência, ele não vai deixar você ter um preconceito com alguém e não vai ofender ninguém. Porque a partir do momento que você ofende uma pessoa ou se torna um orador arrogante, você cria ali as pessoas se afastam e não gostam da sua fala e costumam não prestar atenção no que você diz, porque na realidade a comunicação é justamente levar a pessoa em algum sentido, né? Todos os grandes oradores, eles têm, os políticos querem levar as pessoas para suas causas, um religioso querem que as pessoas acreditem ali no que ele fala em termos de Deus e mudem a vida por meio daquela palavra. Então a palavra, ela, quando bendita, ela leva a atitudes que você realmente tem no seu coração. Transmite e leva a pessoa a ter uma atitude. Então, o bom senso nisso é muito importante, porque quando você ofende ou quando você traz arrogância, as pessoas não prestam atenção no que você diz. Então, eu costumo dizer que às vezes é mais importante do que um conhecimento profundo, porque pode ter um cientista que tem um conhecimento profundo, mas não tem o bom senso com aquela plateia e não consegue comunicar o seu conhecimento.
Então, você sabe que eu ia até perguntar se você, algumas dicas para quem quer falar em público. Eu acho que você já falou alguma coisa. Teria que falar mais alguma coisa? Nossa, são várias dicas. Não, dar dicas aí. Não, eu vou até comentar, eu gosto de citar exemplo. A minha irmã, que é médica, ela fez uma live esses dias comigo e ela estava muito nervosa. Ela achava que eu iria perguntar coisas assim que ela não iria saber. Ela é cardiologista e já experiente e tá de frente. A gente falou sobre Covid, tá de frente com o Covid todos os dias. Luciana, eu não vou fazer nenhuma pergunta para você que você... Não. E aí eu fiz questão de fazer um treino com ela antes. A gente programou toda a live, a gente fez um treino antes, como se fosse ao vivo. Então, é isso que eu costumo dizer para as pessoas. É muito importante a gente treinar, né, o que a gente vai falar. Isso é fundamental. O primeiro passo é o planejamento. O segundo é o treinamento. O terceiro é você avaliar. Eu costumo dizer que as pessoas têm que se filmar e gravar mesmo. Você avaliar aquele vídeo para fazer as críticas, falar, eu posso melhorar isso, eu posso... Você mesmo ter autocrítica para dizer o que pode ser melhorado naquele contexto. Então, essa é uma dica fundamental. E aí tem várias dicas de como, por exemplo, se for uma palestra muito importante, como você aliviar a tensão, até fazer exercícios físicos não extremamente exagerados. Respiratórios, né? Respiratórios, eu faço respiratórios. No meu curso de oratória, eu coloco sempre uma fonoaudióloga, porque eu não costumo entrar nas outras áreas, né? Eu sei da minha área e, inclusive, a Madel foi no meu último curso, excelente, e ela falou muito de como que as pessoas têm que postar a voz, quais são os exercícios. Isso é fundamental para que a pessoa tenha segurança. E o treino é imprescindível. E a Luciana foi super bem, a live deu super certo. E ela ficou tranquila, todo mundo disse que ela estava super tranquila na hora de falar. Então, eu acredito que dá muito certo o treinamento, o planejamento, o treinamento. E aí tem algumas dicas de até fazer exercício físico mesmo, que o exercício físico... O que você sente quando você vai falar em público, Sandra? Normalmente, assim, quando você tem um grande desafio, uma grande plateia. Você sabe que eu já estou meio acostumada, eu já estou um pouco acostumada, mas eu lembro que eu ficava muito nervosa. E aí, quando você fica nervosa, dá vontade de ir no banheiro, a mão fica fria, parece que você já está esquecendo o que tem que falar, o que você tem que fazer, é uma coisa horrível. Mas assim, com o tempo, hoje realmente eu já não tenho mais, já estou desinibida. E esse sentimento vem de quê? Da adrenalina. O medo, ele solta adrenalina no nosso corpo. E o que o exercício físico faz? Ele traz a endorfina. Então, a endorfina, ela bloqueia um pouco da adrenalina. Se for 2 horas antes de você palestrar. E, claro, uma pessoa que já tem um costume de fazer o exercício. Eu tô falando que a pessoa de repente vai correr uma maratona antes de falar em público. Mas a pessoa que tem isso ajuda muito. E aí tem várias técnicas também que eu falo no curso que a gente que pode utilizar, porque a primeira pessoa tem que desbloquear o medo. Se for uma pessoa que teve trauma em algum momento da vida, que foi falar em público, isso tem que ser trabalhado também. Então a gente também traz uma profissional de coach para alinhar aí esse contexto que é muito importante, de uma mentora também nessa área, que aí a gente consegue fazer um trabalho mais amplo, que eu costumo dizer. Ai, que bom. Olha, a nossa live é justamente para a gente gravar o nosso Papo com Palestrante. Depois, o Papo com Palestrante é editado. Nós duas vamos ficar uma ao lado da outra, não uma em cima, outra embaixo. E eu sempre peço para o pessoal inscrever no nosso canal, que é Sandra Pascoal Palestras, e depois olhar como é que ficou o nosso bate-papo, né? E para finalizar, que a gente já está quase no nosso limite, eu sempre peço uma dica que pode ser da Estela pessoa, ou da Estela jornalista, ou alguma coisa para essa pandemia. Dá uma dica para a gente, ou para as pessoas que estão nos assistindo, e para as pessoas que vão nos assistir posteriormente. Eu acho que mesmo em situações de crise, em momentos em que as pessoas sentem medo, eu acho que elas têm que acreditar nos sonhos. E
tudo é possível. A gente sabe que nós estamos em isolamento, mas a gente está fazendo aqui um trabalho diferente. Sim. Entendeu? Então existe saída. Se você está em casa nesse momento, está desempregada, ou uma pessoa que tem uma empresa, não consegue abrir ainda a empresa, existe saída. É só a gente tem a criatividade dentro de nós e as saídas estão na nossa frente. Então a gente nunca pode deixar de acreditar no nosso potencial. Isso é fundamental em qualquer situação. No momento de tristeza, no momento de dificuldade financeira, no momento de doença, a gente tem que acreditar no nosso potencial e no nosso eu. Então, essa é a dica que eu dou, que as pessoas não percam a esperança e que corram atrás de seus sonhos, mesmo em tempos de crise. Isso é fundamental, porque a gente pode, mesmo da nossa casa, conquistar o mundo. Essa é a minha Olha, o Ann Pereira aqui tá falando que você tinha que estar na bancada do Jornal Nacional. Baita jornalista. Ah, obrigada! Que fofo! Lindo, Olha, muito obrigada. Querida, muito obrigada por essa conversa. Você é meiga, você é competente, você é uma mulher que mesmo meiga fala com firmeza. E, assim, é encantador tá batendo esse papo com você. Obrigada, viu, Estela? Muito obrigada a você, Sandra, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de fazer parte do seu grupo de palestrantes. Eu que agradeço, é sempre um aprendizado estar ao seu lado. Ai, linda! Obrigada, muito obrigada. Beijo! Tchau, tchau.